Está começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço aqui vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Se você ainda não se inscreveu no canal, participe conosco, agora temos uma novidade que você já conhece, que é o podcast, está aqui embaixo, vale a pena você baixar, ouvir onde e como quiser. Conosco Alejandro Vera, médico psiquiatra, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ale, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Adriano. Terceiro bloco deste programa que tem sido muito rico para todos nós. Alan Della Bella, psicólogo, tesoureiro da AME Osasco e também membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alan, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Obrigado, Alejandro. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui. Fábio Moterani, juiz de trabalho, está conosco mais uma vez. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. Prazer. Nós encerramos os outros blocos meio pessimista, né? Ela, tipo, esses quadros aí tá difícil. O planeta já tá capengando e os caras Baixa a energia, baixa um pouco a energia. Então vamos subir essa energia. Vamos. Ela, dá para melhorar, Fábio. Não tá tão ruim assim. O que você acha? É uma tragédia anunciada, como o Alan colocou, mas tem muita coisa boa. A gente está tendo, por exemplo, a quantidade de ONGs preocupadas, seja com animais, com plantas, com não sei o que lá, diferente da década de 50, por exemplo. Melhorou, não melhorou, Fábio? Dá uma notícia boa para nós, Melhorou. Eu tô começando a ficar assustado. Na verdade, esse é o propósito nosso de estar aqui, de a gente estar nesse ideário de espírita cristã. Eu penso o seguinte, o primeiro ponto, para quem está nos assistindo, não tente salvar o planeta, não tente salvar o mundo, né? Porque é muita coisa para nós. Tenta salvar a si mesmo. Eu acho que o primeiro passo... já dá um trabalho. Que já dá um trabalho. E assim, o primeiro passo é fazer a educação do espírito, é tentar realmente se autoconhecer, procurar autoconhecimento. E eu tenho certeza que dentro disso, dentro desse escopo, a gente vai encontrar a nossa essência, que é uma essência que tem uma história pregressa. A gente teve outras vidas, isso para mim é de cristalina verdade. A gente já teve outras existências, outros erros, outros acertos. E isso vai fazer com que nós enxerguemos o nosso comportamento, seja ele no consumismo, como nos afetos e desafetos, como algo a ser ressignificado o tempo todo. E essa ressignificação que para mim é o mais importante. E quando eu vejo uma pessoa, ainda que do ponto de vista da carne, tardiamente, ao final da vida orgânica, porque o espírito não é tarde, nunca é tarde, ela ressignifica a sua vida, para mim já valeu muito toda essa nossa existência. E se nós tivermos realmente no futuro alguma coisa que possa nos impactar organicamente, em virtude de um problema ambiental, que nós estejamos preparados para isso e tirar proveito disso para o nosso espírito, que é o que vai prevalecer, né? O Alan, antes você vai comentar o Alejandro, mas Fábio, quando a gente fala, por exemplo, de um dos temas que você comentou para nós fazermos o programa, quando a gente fala de tecnologia e ciência, né? Você citou no bloco anterior sobre a questão, né, do que tem por trás da ciência e tal. A tecnologia, por outro lado, aumenta, mas também acaba destruindo o planeta com essa facilidade tecnológica que a gente tem. Hoje a gente tem acesso a muito mais coisa. Se a gente pensar na nossa época, não tinha celular, né? A gente brincou lá atrás no programa que o Carlos sente falta das fichas de DDD, que eram cinzas, e você falava 3 minutos. Eu lembro que eu ia para a escola com uma cartelinha de ficha DDD, era o rei da escola, porque ninguém tinha aquilo ali. Mas, por outro lado, acaba que a gente destrói mais o planeta com o acesso à tecnologia que a gente tem. Até por conta do descarte, que era que o Alan estava colocando no intervalo em relação à comida. Nossa tecnologia é maior, mas o nosso descarte para destruir o planeta é maior também, né? Acho que até pior, assim, porque a comida você consegue reaproveitar ela de alguma maneira, com um adubo, seja lá o que for. O problema da comida realmente tem pessoas que passam fome e outros que estão na abundância. A questão da tecnologia é pior ainda, porque você tem o lixo eletrônico, você não sabe o que faz com ele, muitas vezes você não consegue reciclá-lo, né? E é o nosso desafio, a gente está aqui, essa geração está aí para pensar isso. Os jovens que estão tão esvaziados assim de sentido, está aí o desafio, vamos repensar. E tem empreendedores sociais, que a gente chama de empreendedores sociais, que têm tentado procurar mecanismos de melhorar a qualidade da água de pessoas que não têm acesso à água potável, pessoas que tentam reaproveitar esses lixos eletrônicos para poder amparar pessoas mais pobres. Isso é inspirador. Sim. Esses pequenos exemplos que mudarão o planeta onde nós vivemos. Fábio, você falou da educação do espírito. Esses que você está citando são os espíritos educados, já podemos dizer assim? Eu acho que são espíritos que já vieram educados, são espíritos comprometidos porque são endividados como todos nós.
né? A gente não pode santificar ninguém que está vindo aqui, porque tem livros que tem essa tendência de falar as crianças que estão vindo agora aqui são crianças isso, Y, X, são crianças, colocar até nome, crianças índicos, etc., especiais. Faz com que as mães acreditem numa mentira, né? Porque a mãe e o pai acreditam numa mentira. Porque são espíritos endividados, que estão aqui por um propósito, têm uma necessidade. Só que são espíritos que já estão muito mais antenados com os problemas da sua geração, que já vem com uma imagem mais bem formada do que eles precisariam fazer para mudar. Eles estão incomodados com a situação em que nós estamos. E esse incômodo é de transformação. É o que gera, né? É o que gera. Fala, não vou ficar sentado no sofá aguardando as coisas acontecerem, eu vou mudar. E eles vêm com essa vitalidade espiritual que é do comprometimento deles antes de reencarnar. Que nós já tivemos a nossa e ainda estamos ressignificando a nossa para poder absorver isso também. O próprio Chico Xavier falava que quem mais se envolvia com o trabalho humanitário, talvez mais endividado fosse. E aí então nós espíritas vamos pensando sobre isso, porque se o Chico está dizendo, como foi o Chico também que disse uma vez, contou a história de um colar de joias, de um diamante, de uma joia muito cara que uma das frequentadoras da ocasião estava ostentando no dia. Ele percebeu no ambiente, na psicosfera do ambiente, um mal-estar, porque Chico atendia aquela mulher em sofrimento e ela era muito rica, possuía uma joia muito rara. E ele pegando que as pessoas estavam julgando aquela mulher rica, que não devia ter problema, que não devia usar o tempo do Chico, ele contou a história da joia, através dos personagens que estavam envolvidos na compra daquela joia. Ele contou a história do sujeito que estava procurando ouro e todo o drama que ele precisava achar e tinha que ter alguém que comprava, até a vendedora da loja que estava doente, que precisava vender a joia, o seu gerente, veio até chegar na moça. Então, como a gente está usando, falando de saúde, de consumismo e sempre pautado na doutrina espírita, é bom a gente deixar claro que nós não estamos indo contra as pessoas comprarem as coisas, consumirem, a busca pelo conforto. Eu acho que isso faz parte do regime que a gente vive. Ninguém condena você ter um carro com ar-condicionado para se deslocar para o trabalho, de você ter uma roupa bacana para ir para uma festa. O que a gente está colocando aqui em reflexão é o que isso representa na sua vida, né? E você pode, de uma forma muito simples, fazer uma autoinvestigação sobre a relação que você está tendo com o seu consumo. Uma forma de você avaliar isso é emocional, ver o quanto que aquilo te produz de felicidade com e sem aquilo. Você pode ter um carro de 200 mil reais, mas se a sua felicidade for a mesma com aquele carro ou sem aquele carro, você não muda quem você é por conta daquele consumo. Porque é muito legítimo que a pessoa busque conforto. A gente está aqui no ar-condicionado, isso é bacana. Então a gente não está condenando isso, nem a doutrina espírita o faz. Mas é o sentido que esses bens e que essas coisas trazem para a sua vida, né? Então se a gente conseguir, como disse o Fábio, buscar melhor a reeducação de si mesmo, a gente já está fazendo bastante. Quando a gente coloca que existe uma tragédia anunciada, é porque ela existe. E a gente faz parte. Em algum momento a gente também entrou na curva, né? Sim. Vocês podem me olhar aí andando pelo Jaguaré com um mob novinho com ar-condicionado e falar, pô, o cara tá andando de carro, né? Eu queria ter outro, mas tudo bem, tô com esse. Mas a gente está inserido nisso. O que é possível fazer? Discutir o tema. Sim. Discutir o tema, ir se melhorando e refletindo sobre o verbo ter para ser, como disse o Fábio, sabe? Então, se a gente conseguir reeducar a nós mesmos através da doutrina, olhando para todo esse patrimônio como sendo de Deus e a gente, essa grande família espiritual, independente do país, da cor, da religião, a gente já começa a fazer um trabalho diferente e embora vá continuar agindo a relação de compra e venda e do consumo, a nossa relação com o consumo vai ser diferente. Alejandro, falando de consumo, a relação do consumo com os remédios. Um dos pontos que o Fábio colocou para a gente na pauta do programa, dessa gravação, é em relação a essa questão, por exemplo, da medicina avançada. O avanço é muito grande e as pessoas, de uma certa forma, talvez tenham entendido errado, porque buscam em remédios, que é aquilo que o Fábio colocou no programa lá atrás, na velocidade da cura. Eu não quero educar o meu espírito, eu tomo um comprimidinho e o negócio fica bom, rápido, para eu continuar fazendo aquilo que eu fazia e que me trouxe nesse ponto. Mais ou menos por aí, Ali? Tudo isso vai se conversando, porque
De fato, quando eu não tenho uma preocupação com a educação do ser, nos seus aspectos mais profundos, né, e aquilo que você vai colocando como a necessidade de salvarmos a nós mesmos, que não é uma visão egoísta, pelo contrário, quando Jesus nos diz, amarás a teu próximo como a ti mesmo, eu só consigo estender essa força poderosíssima do amor quando eu tenho referências em mim mesmo, quando aquilo faz sentido, quando eu identifico. Então, salvar a si mesmo é isso. E a extensão natural em relação ao próximo quando eu começo a me educar nesse sentido. Então, nesse olhar para fora e não para dentro, obviamente que isso também acaba se estendendo para as questões que envolvem a saúde. Vou olhar na medicação como um pilar, talvez o único pilar daquilo que eu necessito para a minha cura. O entendimento de cura que é extirpar a doença. E não é. A cura é em termos de cuidado, de transformação. Que a medicação ela é super importante, e isso a gente conversa em todos os nossos programas. É um dos aspectos. Né? Assim como a psicoterapia, assim como o lazer, assim como você ter relacionamentos familiares, enfim, são todos aspectos, pilares que vão me auxiliando a ter uma base de sustento que seja de equilíbrio. E a partir disso a gente vai entendendo que eu preciso olhar para mim mesmo para que eu possa alcançar a cura no seu sentido de transformação íntima. O Fábio, a gente não tem muito tempo nesse bloco, mas as leis de trabalho, isso vai ter que ser alterado. Claro que é só um motivo para te perguntar, mas você acha que a gente está caminhando para o escambo novamente? Ou seja, para diminuir um pouco do consumo, a gente vai trocar só aquilo que a gente precisa, só o necessário? Porque a galera que tem mais compra de mais, e, como ela colocou, usa de menos. E o que tem menos acaba nem comprando porque não tem como comprar e fica sem. Como é que você acha que vai ter essa mudança na lei do trabalho? Eu acho que numa escala maior é difícil pensar dessa forma, em grandes centros, mas em cidades menores você tem o padeiro daquela cidade, onde as pessoas vão lá comprar, você tem o mecânico, que é aquele pessoa que todo mundo é a referência para aquele tipo de negócio. Então, assim, de certa maneira tem um escambo. O dinheiro é o elemento comum, mas todos eles trocam as suas habilidades e, de certa maneira, se ajudam nesse sentido. O escambo no passado era você trocar o que eu tenho de produção pelo que você tem, que me interessa, etc. Mas hoje tem numa escala apenas menor, mas ainda usando o dinheiro como referência, né? Que é a cidade pequena, inclusive em cidades, até em países desenvolvidos, você tem muito aquela ideia de comunidade, que é a expressão específica comunidade, de comum, de você comungar, de você ir na igreja junto com a pessoa que te presta serviço e você também presta serviço para ela ao mesmo tempo. Isso em grandes centros urbanos não existe. E foi inclusive um motivo de filósofos e pessoas puritanas no passado declamarem que essa crescente tecnologia, a urbanização e a modernidade seria a derrocada do mundo, derrocada das pessoas, porque perderia esse sentido de comungar, de comunidade e de afeto. Você é um solitário numa multidão. Você é um elemento sitiado na multidão. E a gente sente isso em São Paulo, né? Sim. Alan, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, muito bom. Alejandro. Obrigado, Adriano, e até a próxima semana, último bloco desse nosso programa. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pela atenção. Pessoal, agradecer ao Carlos e a sua presença. Lembrando do podcast que você pode baixar e ouvir onde e como quiser. E claro, se inscreva no canal, participe aqui conosco no canal da AME, no Instagram AME Osasco também. Vale a pena participar conosco. Um grande abraço, até a próxima.